João capítulo 3, verso de número 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Vocês lembram desse episódio, né? Isso acontece lá no deserto, livro de Êxodo, né? Quando, para punir o povo por rebeldia, Deus envia serpentes, víboras do deserto e começam a picar o povo e o povo começa a morrer. E aí o povo clama para que Moisés ore a Deus, para que Deus estanque aquilo. E Deus manda que se faça uma serpente de bronze, né? Pendura ela no que seria uma alusão à cruz, né? Pendura ela numa madeira, ergue e diz que todo que olhasse para aquela serpente de bronze seria curado da picada das serpentes que estavam picando, e aí o povo foi liberto desse castigo vindo da parte de Deus por sua rebeldia. Então aqui Jesus mesmo aplica aquilo a ele, o próprio Cristo, né? Falando com Nicodemos aqui, diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aí verso 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aí verso 16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado mais uma vez por termos a Escritura diante de nós. Pedimos agora que o Senhor fale com a tua igreja por meio dela, que o Senhor nos instrua nessa manhã e que a gente saia daqui melhor do que entrou. É a nossa oração, confiando nos méritos de Jesus. Amém. Tem algo muito impressionante nesse texto, né? Nesse versículo único de João. João 3,16 é quase que uma marca, né? Não é? Por exemplo, você diz, vou comprar sabão em pó, ou você diz, vou comprar Omo. Aqui não patrocinar o nosso vídeo lá. Vou fazendo propaganda. Comprar Omo. Às vezes você vai lá e traz Ariel, mas na sua cabeça você foi comprar Omo, né? Você vai lá e traz qualquer outra marca, brilhante, mas se diz lá em casa, ó, tem que comprar Omo, acabou. Mas você nem usa Omo, você usa outro. Porque ficou na nossa cabeça. Quer ver outra? Bombril. Você pode comprar Solan, você pode comprar qualquer, eu estou fazendo um monte de merchan, qualquer outra marca. Mas na sua cabeça é Bombril. Você vai lá, vou comprar Bombril, né? Acabou o Bombril. A esponja de aço, a gente não usa essa expressão. Sabão em pó, quase não usa. A gente usa a marca que ficou como a referência final daquilo. E João 3,16 é como isso, é uma marca. Se você coloca numa camiseta João, João 3, 16, a maioria do mundo vai saber que você está falando de um texto bíblico. Se você escrever o texto bíblico, sabe que aquilo é Bíblia, sabe de onde vem, que virou uma marca. Se coloca João 3,16 ou só 3,16, não precisa nem o João. O pessoal olha e fala que ele é crente. Ou é fã da Bíblia, né? É entusiasta da Escritura. Criou-se isso. João 3,16 é para muitos esse versículo-chave, marca, referência do que é ser cristão. Não só porque ele é memorizado por nós já desde o início da vida cristã, mas porque ele carrega também uma mensagem que parece que é a referência do Evangelho, o amor de Deus revelado ao mundo na morte do seu Filho, né? Então esse texto já foi chamado, e ainda é chamado, de o texto de todos. É o texto de todos. Ele já foi chamado assim. Por quê? Porque ele é simples o suficiente para uma criança entender e memorizar, mas também é profundo o suficiente para ocupar a mente de um teólogo, estudioso da Escritura. Ele é simples para que uma criança repita, e ele é profundo para que ocupe a mente de alguém para estudá-lo. Por isso ele é muito poderoso, por isso ele é muito relevante. Mas como tudo que se torna familiar na vida se torna perigoso, João 3,16 não seria diferente, né? Tudo que a gente pega familiaridade,
aquilo acaba se tornando perigoso para nós, não é? Se torna muito familiar de um remédio, você está a poucos passos de ser alguém hipocondríaco, viciado naquele remédio. O remédio é o seu café da manhã, você nem tem mais a enfermidade, nem tem o sintoma, mas toma porque vai que. Né? Então, tudo que se torna familiar acaba se tornando perigoso. A gente brinca com isso com respeito à amizade. Né? Você estende muito amizade para alguém, o sujeito está pegando o controle da tua TV, abrindo tua geladeira, criticando a tua roupa, falando um monte. Por quê? Porque a intimidade traz esse perigo. Né? E a familiaridade com o texto bíblico também traz perigos. E qual é o perigo? Conhecer João 3,16 sem compreender o alcance de João 3,16. A gente fica ali no raso do jardim da infância, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente repete isso vira uma chave, isso vira um adesivo no carro, isso vira uma estampa na camisa e fica familiar. E como eu disse, tudo que se torna familiar vai perdendo o encanto, às vezes vai perdendo o peso, certo? Então, a gente não pode deixar esse texto se tornar um texto familiar, para a gente não perder o seu significado. Tá? Todo mundo conhece a afirmação Deus amou o mundo. É de João 3,16 que vem a maior expressão de evangelismo usada na história, que é Deus te ama. Deus te ama, meu querido. Deus te ama. É daqui que vem essa expressão para evangelizar. Porém, nem todos compreendem como esse amor pode ser oferecido ao mundo todo e ainda assim só salvar quem crê. Já arrumei um problema para o versículo. Se ele ama o mundo todo, por que o mundo todo não é salvo? Porque quem vai resistir ao amor de Deus? Por que só é eficaz para quem crê? Esse é o peso que o versículo carrega. Então, João 3, verso 16, está nos conduzindo ao coração do plano salvador de Deus. Ao coração, ao cerne do plano salvífico do Senhor. Porque João 3,16 revela a origem desse plano, o alcance desse plano e a eficácia desse plano. Esse versículo está inserido no diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos é quem? Não é o pastor da Presbiteriana do Brasil. Tá? O Augusto Nicodemos. Esse Nicodemos aqui, ele é um fariseu. Um político, né, religioso. Ele faz parte do partido político religioso dos tempos de Jesus, dos judeus. Então ele é um fariseu, ele faz parte de um grupo, ele é visto como alguém pertencente a um grupo religioso forte, grande e influente. O texto diz que ele é mestre Israel. Para ser mestre Israel, você tem que ser alguém muito relevante entre os fariseus, porque nem todo fariseu era mestre. Estava no caminho às vezes era só um simpatizante, às vezes era alguém que estava envolvido, mas os mestres não eram tantos. Mas ele é chamado de mestre em Israel. E mais do que isso, ele era membro do Sinédrio, ele era membro de um conselho de fariseus. Um conselho que seria um guia para tomar decisões acerca da religião do povo, principalmente de Jerusalém. Então Nicodemos era um homem que tinha muito conhecimento, e Nicodemos era um homem que possuía informação teológica. O que ele dizia era final, era fatal, era conclusivo. Surgiu alguma dúvida? Vamos perguntar para Nicodemos. O que Nicodemos dizer será o que vamos entender sobre esse assunto. Vai ser a regra. Então Nicodemos tem a informação teológica. Ele tem o conhecimento do que se tinha por escrituras até aqui, que é a lei e os profetas, o Antigo Testamento. E ele tinha esse reconhecimento religioso. E aí o texto diz que ele reconhece Jesus. Ele ouve falar de Jesus
E pelo que ele ouviu falar, ele pretende uma audiência com Jesus, porque ele tem algo a dizer para Jesus. E o que ele diz? Ele dá o seu aval, ele dá o seu reconhecimento. Tá? Ele diz assim, ó, eu sei que o Senhor veio da parte de Deus. Eu sei disso. Eu sei que eu conheço. Eu sei identificar essas coisas. Eu entendo disso. Essa é a minha área. É aí que eu atuo. Então, eu sei que você veio da parte de Deus, ele diz para Jesus. E por que eu tenho essa certeza e posso afirmar isso para qualquer um? Porque ninguém que faça os sinais, os prodígios, os milagres que você faz, não tem Deus perto dele, ou não habita com Deus, ou não é amigo de Deus. Todo mundo que faz o que você faz, anda com Deus. Só alguém vindo da parte de Deus pode fazer os sinais que você faz. Então, isso para mim é suficiente para mim entender que você veio da parte de Deus. Então ele vai para Jesus para dizer, eu te reconheço como um mestre também. Ou como um profeta, ou alguma coisa assim. Você não é comum, por mais que não ande com o meu grupo. Você é alguém especial. A gente não sabe se está querendo fazer um convite velado para Jesus ser um fariseu. A gente não tem essa ideia, ministro. Mas ele diz, olha, te reconheço. Mas veja, ele é esperto também. Ele é fariseu, anda com fariseus, é do Sinédrio, ele sabe que Jesus está causando tumulto e que por muito menos, muita gente já perdeu o posto de prestígio entre os fariseus e a religião. Então o que ele faz? Ele vai falar com Jesus em secreto, ele vai à noite. Procura Jesus de noite para não ser visto com Jesus. Mas eu preciso dizer isso para ele, mas isso não pode ser dito aos olhos dos outros, porque amanhã eles podem pegar minha carteirinha. Amanhã eles podem tirar o meu lugar lá, e eu não posso perder esse lugar. Ele é importante para mim. Então ele vai ver Jesus à noite, tendo essas consequências de uma aproximação pública de Jesus. No entanto, Nicodemos possuía a informação. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas apesar de Nicodemos possuir a informação, Nicodemos não tinha a transformação. Ele sabia das coisas, mas ele não era transformado pelas coisas que sabia. Por isso, a resposta que Jesus dá a ele é uma declaração que confronta toda a estrutura de confiança religiosa de Nicodemos. A resposta de Jesus é aquela última marretada, sabe, naquele pilar, naquela parede que você está querendo derrubar, você já machucou ela toda, e quem tem a manha, né, de fazer isso, sabe, agora é só bater aqui e cai. É aquela última, a de misericórdia. Pum! E tudo tomba. Jesus não vai batendo nele, Jesus já começa dando naquele lugar onde o resto vai ruir. Ele sabe onde bater. Jesus confronta e diz o quê? Veja que Jesus responde uma pergunta que Nicodemos não fez. Verbalmente, Nicodemos não fez. Parece que Jesus troca de assunto do nada. Né? Só que Jesus sabe quem é Nicodemos. O texto não está nos dizendo, mas a gente deduz, e é uma dedução muito forte, de que isso estava no coração desse homem. E Jesus, por conhecer o nosso coração, responde perguntas que a gente não faz. Né? Você está falando de um assunto com Jesus na oração, aí vem o Espírito e diz assim, e aquilo lá? Mas eu nem estou falando disso, mas é disso que eu quero conversar. Jesus olha para ele e diz aqui, ó, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele não está falando de reino de Deus, ele não está falando de nada disso. Jesus diz assim, tem que nascer de novo, Nicodemos. Isso destrói aquele homem. Porque o que Jesus afirma é, por mais que a informação seja fato e verdade, que ninguém faz os sinais que Jesus faz se Deus não estiver com ele, só essa informação não tem o poder de transformar o coração de alguém. Você deve conhecer gente que entende de Bíblia, conhece Bíblia como ninguém. Já deve ter atendido alguém que está longe da igreja, longe do convívio, que a gente chama de desviado. Alguém está distante, você atende ele no seu serviço, ou como um amigo, ou como um conhecido, e você fala que é crente, ele começa a citar as coisas e vimos, você fala, rapaz, o homem conhece, ele já andou nos corredores, ele sabe tudo. Ele sabe os textos, os contextos, mas você olha a prática dele na vida e fala, mas como é que pode? Ele sabe tudo e não condiz.
É a mesma coisa de uma pessoa, né, que chega lá no vídeo e diz assim: eu sou nutricionista. Como pode? A pessoa diz: eu tenho curso de nutricionismo, de nutrição, e daí você olha para o vídeo e fala: não bate. Lembra da piada do Didi? Lembra não? Dos Trapalhões, né? Tinha uma porta e estava escrito na porta vidente. A da Didi chega e faz. Daí a pessoa lá dentro diz: quem é? Aí Didi olha para a câmera e diz: e sai fora. Se ele é vidente, ele não tem que perguntar quem é, ele sabe quem é. Então não condiz. Só a informação não muda. Só saber quem é Jesus não opera o que Jesus veio fazer. É isso que Jesus está respondendo. Jesus mostra para Nicodemos e para nós que o maior problema do homem não é a falta de informação. Hoje tem, mas é a falta de transformação. Não é o conhecimento externo sobre as Escrituras que nos salva, ou que nos salvará, mas é um novo nascimento produzido por uma ação soberana de Deus que me salva. Não é saber sobre Deus, é ser achado em Deus por Ele mesmo. É ser transformado. E essa transformação Jesus chama de nascer de novo. Já disse isso várias vezes aqui. A nossa salvação não foi uma segunda chance, gente. Não foi Deus dizendo: olha, você tem uma segunda chance, eu estou te dando uma oportunidade, pega, agarra, não perde. Não. A Bíblia chama de novo nascimento, é uma chance só, não é segunda. É agarrar-se na única coisa que dá para se agarrar, para encontrar Deus numa eternidade. Não é uma segunda chance, não é uma mudança, a gente era ruinzinho e ficou um pouquinho melhor. É nascer de novo. Amém. Nascer de novo. Nascer novamente. É a chance única. Então Nicodemos precisava entender que a salvação não viria por uma herança étnica, porque ele é judeu, de judeus, não viria por uma tradição religiosa, porque ele é fariseu, não viria por um mérito pessoal, porque ele é o melhor entre os fariseus, mas ele precisava compreender que a salvação só vem porque ela é uma obra divina realizada por meio do Filho. É uma obra unilateral de Deus. É Ele quem opera a salvação. É Ele quem salva. Jonas 2, capítulo 9, a gente canta aqui de vez em quando. A Deus pertence a salvação. Ele precisava entender isso. E é nesse contexto que Jesus vai apresentar a si mesmo como o Filho que seria levantado. O Filho de Deus, o Messias, o Cristo, que seria levantado. Assim como a serpente lá no deserto, que eu expliquei. Ele diz: esse sou eu. A semelhança da serpente de bronze que foi levantada para que o povo não morresse todos. Assim será comigo. E aí explica o verso 16 de João 3. Fala nesse texto da origem, da extensão e da eficácia da sua obra salvadora. Onde nasce a salvação, até onde ela vai, a sua extensão e a sua eficácia, quando ela salva de fato. Esse versículo revela que o amor de Deus é suficientemente grande para alcançar o mundo e eficazmente poderoso para salvar todo aquele que crê nesse mundo. É disso que a gente vai falar rapidinho. Qual é o tema que eu quero propor para nós nessa manhã? Não só suficiente, mas também eficaz. Esse é o amor de Deus. Não só suficiente, mas também eficaz. Vamos lá. Primeiro, o amor de Deus é suficientemente grande em sua provisão universal. O amor de Deus é suficiente em sua provisão universal. Se existir um ET, eu não acredito, não sei se você acredita, eu não acredito nisso. Mas se existir, vai que eu estou errado, e a chance de eu estar errado é grande. Então, se existir, o amor de Deus chegará. Não importa quantas galáxias ele esteja. Não importa em que planeta ele mora. É universal esse amor.
alcança, chega, alcança todos. Então ele é suficientemente grande em sua provisão universal. E aí o que o verso diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o texto começa revelando para nós a origem da salvação. Qual é a origem da salvação? O amor de Deus. É aqui que se origina a salvação. O que fez com que Deus me salvasse? O amor dele. E aí a gente percebe já que amor em Deus não é sentimento. Porque a gente entende, infelizmente, por causa do pecado que nos habita, amor como sentimento. Então, amor é sentir. Né? Amor é sentir. Aquela cosquinha que dá num lugar que a gente não sabe coçar, que fica coçando e você não sabe alcançar, porque é lá na nossa parte de dentro, que é o amor. O amor. O amor em Deus ama inimigo, como eu disse no domingo passado. Ama ímpio. Ama adversário. Então a gente percebe que se a salvação tem origem no amor, o amor de Deus não é reciprocidade. O amor de Deus é decisão. Porque só quem decide amar, ama quem não presta. Quem sente de amar não ama quem não presta. Porque quem sente espera aquele sentimento ser retribuído. Quem ama como decisão, ama, independente da resposta do outro. O outro pode responder com ódio. Ele diz, eu não dependo do que você faz, eu só dependo do que eu decidi. E eu decidi te amar. Então, é aí que está a origem, no amor. Então, a salvação não começa no nosso esforço. Ela não começa no esforço humano. A salvação não é uma resposta que a gente dá a uma dedicação de Deus a nós. Não é. Não nasce no nosso esforço. Ela não começa no nosso mérito. Ela nasce e começa no coração de Deus. Então a gente não pode pensar a crucificação, a mesa do Senhor, simbolizando o sacrifício, como Deus tendo morrido, ressuscitado, Jesus, tendo agora essa oferta, vamos colocar isso como uma oferta, né? Agora isso pertence a mim, a salvação, porque eu conquistei, eu morri, ressuscitei. Ele está do lado de uma bancada e ele desse lado diz quem quer. Você quer? Como numa feira. Você quer salvação? Quem quer salvação? Quem quer? Aí você passa, como quem está comprando na feirinha, e diz, essa banca me atraiu. O que você está vendendo aí? O que você está... Não, não é venda, é dar. Estou dando salvação. Você quer? Aí o sujeito diz assim, será que eu quero? Olha para a esposa e diz, quanto custa? Não, não custa nada. Ah, vamos levar, mas vai que não presta. Mas é de graça. Aí ele diz, leva, leva, leva. Jesus insistindo, alguém pede e leva, e aquele lá agora está lá, no livro da vida, o nome dele. Como se fosse assim. A pessoa evangeliza e diz assim, você quer ser salvo? Olha, cuidado, hein? O diabo está ali na esquina, se você não aceitar, você pode se dar mal. Aí o outro diz, será que eu quero? Não sei. Não é isso. É um Deus que ama e morre por quem nem na feira, pai. Essa é a salvação. Nasce no coração dele, eu vou salvar esse povo perdido. E vou morrer por eles, pelo pecado deles. Então esse plano de salvação nasce no amor de Deus. E esse amor de Deus se manifestou na entrega do Filho. O ponto alto do amor é a entrega de um filho por outro. O fato de Deus ter dado o seu Filho vai revelar outra coisa. Primeiro, a origem, no seu amor. Segundo, o preço da salvação. O preço da salvação é um inocente morrendo por injustos. É um inocente morrendo por culpados. Esse é o preço. Alguém vai preso, sendo inocente, reconhecidamente inocente, preso, torturado, morto, para salvar pessoas que são injustas e culpadas e que elas deveriam estar lá morrendo. Eu já preguei aqui sobre Nicodemos, né? A gente acha que o texto lá do Evangelho de João, quando o povo pede, Nicodemos não, Barrabás, o povo pede Barrabás ao invés de Jesus, soltem Barrabás, crucifiquem Jesus, a gente olha para o texto como um espectador que está vendo um filme e diz, ó, que povo ruim, né? Puxa vida. Você vê, né? O povo tendo que escolher opções, escolhe o pior.
A gente fica ali como espectador. Aí vem Jesus, pega a sua cara aqui, pelo seu cabelo, assim, ó, funda você no texto e diz: enxerga, miserável, você não é espectador, você é Barrabás. Você é aquele que aos 46 do segundo tempo está para ir para a cruz, vem alguém, bate em você e diz: vai, vai que eu vou ficar no teu lugar. E você sai pela porta da frente do pretório, na frente, na cara de Pilatos, na frente do povo, dizendo: como assim? Quem é esse homem? O que eu fiz para ele fazer isso por mim? Quando foi que eu agi de forma boa com ele para ele ter essa ação? Como assim? O que está acontecendo? Eu já estava pronto, eu ia morrer. Eu sou criminoso, estava tudo certo. Quem ligou? Quem telefonou? Como assim? Esse é o preço da salvação. Você é ser arrancado da antessala da tortura e da crucificação e substituído por outro que paga a sua pena, e você sai dali sem pena, sem culpa e sem crime, porque foi pago. Você não é um descondenado, se essa palavra existe, né? Não apagaram lá dos altos os seus crimes, vamos fazer vista grossa. Não é. Está lá, mas alguém pagou. Pagaram lá, alguém morreu. Então, se alguém morreu e deixou especificado que era para cobrir o seu crime, agora você não tem mais crime. Porque alguém pagou com a vida. Esse é o preço da salvação. Veja, então, que não foi uma provisão barata a nossa salvação, mas foi uma provisão custosa. Custou um filho. E aí ele diz que amou o mundo. E esse mundo aqui possui um significado muito relevante num contexto em que ele foi dito. Por quê? Porque a gente não pode perder de vista que essa conversa é com quem? Com Nicodemos. Começa lá no verso 1 do capítulo 3. E Nicodemos, como judeu, tinha como ideia natural associar o favor de Deus, o favor salvador de Deus, exclusivamente a Israel. Por isso que ele vai dizer: olha, eu sou de Israel, eu sou judeu, eu sou mestre, e eu tenho informações privilegiadas e eu sei identificar. Por isso, você veio da parte de Deus e eu posso dizer isso. Então, para ele já está dito aqui que a salvação de Deus é só para o povo dele. É só para Israel. É só para quem tem a informação do Antigo Testamento. Quem não tem, está perdido. Mas Jesus vai dizer o quê? Que o alcance da salvação, revelado nesse amor de Deus, ultrapassa todas as Nicodemos. A salvação não é só mais para Israel. Por isso, importa nascer de novo. Todo que nascer de novo, espalhado por esse mundão do meu Pai, mundão de Deus, é amar. O que Jesus está dizendo é que a salvação para o mundo, Deus amou o mundo, não é mais só Israel e Nicodemos, é o globo, é o planeta Terra, se estende ao mundo. Então, o sacrifício de Cristo é suficiente por quê? Porque ele possui valor infinito. Não é só para uma região, não é só para a sua família, não é só para privilegiados, é para o mundo. Ele é suficiente para alcançar homens de todas as nações, de todos os povos, de qualquer lugar. Por isso que você vê alguém importante, alguém abastado de recurso financeiro, alguém sólido nas suas posses, sendo humilhado para crer na salvação. Sendo humilhado por Deus. Deus pega alguém lá desse topo do mundo, dessa porcentagem mínima do mundo de gente que parece que não tem problema com nada porque Deus resolve tudo. E você pode ver alguém num lugar totalmente desprovido de qualquer recurso social, financeiro. Alguém miserável, morando num lugar insalubre, no pior lugar do mundo, sendo alcançado pelo amor de Deus, se tornando irmão desse outro. Entende? O amor é estendido assim, a todos. Então, a suficiência desse amor é tão grande que ultrapassa todas as delimitações geográficas e sociais. Tudo aquilo que distingue seres humanos, o amor de Deus derruba. E encerra todo mundo debaixo do pecado para usar de graça com todos, numa linguagem paulina de Romanos. Esse é o amor.
Então não tem limitação nessa provisão de vida para salvar, porque o amor de Deus é suficientemente grande na provisão que ele propõe. A salvação é proclamada sem distinção, então, de origem, história ou localização. Ela é dada a todos, não importa a origem de quem creu, não importa a história de vida e não importa o local onde ele tenha nascido. O amor de Deus iguala a todo mundo e alcança, porque é para o mundo todo. É suficiente para o mundo inteiro. A suficiência do sacrifício de Jesus garante que o Evangelho possa ser anunciado a todos os homens e em todos os lugares. Não há um lugar onde o Evangelho não caiba. Não há um lugar onde o Evangelho não se encaixe. Então, em Cristo, Deus amou o mundo em sua totalidade. Isso significa que não existe mais limitação para isso. Não existe. Percebe que Jesus não precisou se encarnar, se aculturar e morrer em cada nação? Ele não precisou encarnar-se como um brasileiro para morrer pelos brasileiros, como um haitiano para morrer pelos haitianos, como um argentino para morrer pelos argentinos, como um africano, seja de qual país, para morrer por qualquer um africano de qualquer país do continente, ou como um europeu nórdico. Ele não precisou se encarnar em cada lugar. O sacrifício é suficiente para todos. Aleluia. Um sacrifício é universal. Uma palavra teológica e latina é católico. É universal. É para todos. Alcança todos em todos os lugares. Então, o amor de Deus é suficientemente grande na oferta que ele propõe. Segundo, além do amor de Deus ser suficientemente grande em sua provisão universal, o amor de Deus também é eficazmente poderoso na sua aplicação pessoal, na sua aplicação salvadora. Olha só que interessante. Ele continua o verso e diz, ele começa, né? Deus amou o mundo de tal modo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Daí ele termina como? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui vai resolver a questão fundamental do versículo, que é a pergunta que eu fiz lá no início. Se o sacrifício é suficiente para todos, por que todos não são salvos? Eu sei que você já fez essa pergunta. Não tenho dúvida disso. Que em algum momento você disse, tá, mas se Deus amou o mundo, por que o mundo inteiro não é bom? Porque Deus é poderoso, e se ele amou o mundo, por que o mundo inteiro não é salvo? Então, logo, não é tão poderoso esse sacrifício, porque ele ama todo mundo, mas as pessoas podem rejeitar. Se é poderoso e ele é soberano, ninguém poderia rejeitá-lo. Não é só não querer, é não poder e não querer. Porque vem de Deus. Como pode? Isso resolve essa questão. E a resposta está entre a suficiência e a eficácia de João 3,16. É suficiente para o globo todo, mas só é eficaz em quem tem a história mudada pelo Evangelho. Esse é o ponto. O sacrifício de Cristo é suficiente para alcançar todos os homens no mundo inteiro. Todos os homens aqui entendam que eu estou falando de modo neutro em português, tá? Humanidade. Toda a raça humana no mundo inteiro. Mas aqui a gente vê o propósito e o resultado dessa suficiência do amor de Deus. Então, embora o sacrifício seja suficiente para o globo, para todos, ele só é eficaz naquele que crê. Naquele que crê. Então o texto mostra para nós, agora, o benefício da salvação. A origem, o amor. O preço, o fim. A suficiência, o globo todo. Mas qual o benefício? Vida eterna. Esse é o benefício da salvação. Viver eternamente ao lado de Deus. E isso é para quem? Para o que crê. Para o que crê. Isso ocorre porque a fé não é, então, meramente um ato intelectual,
como Nicodemos achava que era. É só possuir informação. Então, fé é igual conhecimento. Então, como eu sei, eu estou tranquilo. Fé não é meramente fato intelectual ou conhecimento intelectual. Mas fé é o resultado da obra regeneradora de Deus no coração do homem. A fé nasce porque a gente nasce de novo. Quem nasceu de novo, nasceu do alto, foi regenerado por Deus, passa a viver uma vida em fé. Por isso que a Bíblia é muito clara. Se alguém que diz que crê não vive conforme a fé que diz que tem, ele não nasceu de novo. Ele tem uma informação e acha que a informação é suficiente. Por isso não é difícil você ver pessoas que erguem as mãos, que fecham os olhos, que choram quando cantam no culto, que ouvem sermões, mas quando saem no mundo se mostram ímpias. E você diz, não bate. Como é que pode? Por quê? Porque ele acha que participar, ele acha que estar dentro, ele acha que entender os meandros, ele acha que responder conforme todo mundo responde. Chorar na hora que tem que chorar, rir na hora que tem que rir, falar glória a Deus na hora que tem que falar glória a Deus e amém na hora que disser amém, ele acha que ele está dentro. Não. Por quê? Porque quem nasce de novo, nasce para Deus, e quem nasce para Deus, nasce com fé. E quem tem fé, vive conforme aquilo que acredita. Por isso que não é para todo aquele que acredita, é para todo aquele que crê. Porque crença você muda. Crença, você acaba mudando conforme as coisas mudam, conforme você muda, né? Eu acreditava que o Homem-Aranha existia. Eu tinha uma fantasia de Homem-Aranha quando eu era criança, eu ficava pendurado no portão, que eu cria piamente que aquele homem do desenho da TV ele existia na vida real. Era uma crença. Então a gente tem crença nas coisas. E crenças mudam conforme a gente envelhece, conforme a gente muda de estado, conforme a gente casa, conforme a gente tem filho, conforme as coisas acontecem, as nossas crenças mudam. Porque crenças estão aí para ser mudadas. Agora, fé não é crença. Por isso que fé não muda. Por isso que o que crê não é só o que acredita, mas é aquele que pega o que acredita e transforma em chão para andar em cima. Transforma em caminho para ir após Jesus. Ou Jesus como o próprio caminho, objeto da fé. Percebe que o crer envolve muito mais, então? O crer faz você parte daquilo e aquilo parte de você, de maneira que toda a sua disposição agora para o mundo, seja nas coisas minimalistas da vida, nas coisas máximas da vida, são feitas baseadas em o que você crê. Então você não faz um negócio porque você crê. Você desfaz um negócio porque você crê. Esse é o ponto. A fé administra as minhas respostas agora. Como eu reajo ao mundo, é a fé que eu tenho em Jesus que me norteia, baseada em quem Ele é em mim. E isso é para quem nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo agora nasceu assim. Ou seja, isso é quem Ele é. Entende o que eu estou dizendo? Por isso que quem crê é só quem nasceu de novo. Não é quem, eu fui convencido. Não, é quem nasceu de novo para acreditar naquilo. Assim é que funciona. Então, a fé não é um ato intelectual. A fé é o resultado de uma obra de Deus em nós. E como Jesus explica para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E nascer de novo não é algo que a gente pede. Tinha uma música que era cantada lá no início dos anos 2000, quando eu me converti na igreja, e eu achava aquela música estranha demais, até hoje eu quero nascer do teu espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade doce espírito, que a minha vida seja a tua vida sei. E quando cantava, eu quero nascer do teu espírito, eu digo, mas quem pede para nascer? Você está aí e não pediu. Nem a vida comum que nós temos, o primeiro nascimento, a gente não pede. Se eu pudesse pedir,
Ou eu teria pedido para não nascer, ou eu teria pedido para meu pai nascer mais rico. Para não dizer que eu não queria o meu pai nascer filho de outra família rica, mas pelo que meu pai nascesse de alguém rico. Aí eu também já estou prejudicando meu avô, mas tudo bem. Você entende que a gente não pede para nascer? A família que você nasceu, mas você não pediu. Grosso modo, nem seus pais saberiam como você seria. Para começar, tem que esperar quantos meses para saber se é menino ou menina? Já não dá nem para saber o que é de gênero, quanto mais escolher. Ontem eu estava lá, né, no chá, revelação. Tinha que esperar. Até a hora que estoura lá o balão para saber se é azul, se é rosa. Mas assim, a gente não pede para nascer. O outro nascimento é igual, você não pede para nascer. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do alto é nascer do alto. Você nascer de novo foi uma obra soberana de Deus, unilateral. Ele aplicou em você o que a gente chama na teologia de regeneração. Paulo vai dizer que nós somos vivificados. Estávamos mortos nos nossos benitos de pecados, mas ele nos vivificou, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nascemos de novo. Assim como o primeiro que a gente não pediu, o segundo também a gente não pediu. E por mais que o primeiro a gente não tenha pedido, mas não seja para nós tanta surpresa acontecer, porque quando um homem e uma mulher decidem se relacionar, nasce o filho, né? Então pode não seja isso, não é estranho nascer. Eu não pedi, mas eu sei como é que funciona. Alguém lá se juntou e não se cuidou, ou tinha a ideia de ter um filho mesmo de propósito. Mas nasci, não pedi, mas sei como funciona. Esse segundo, não dá para saber. Você dorme pecador, culpado, no inferno, e acorda sem o peso do mundo nas costas, com Cristo diante de você, e você estarrecido como Pedro diante da pesca maravilhosa, diz: afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Você nasce de novo para uma vida. Você nasce de novo para uma vida. Meu primo, lá em Curitiba, presbítero Ademir, quando ele prega isso, ele diz assim: é como se você estivesse atrás de uma cortina e as cortinas tivessem um desenho, você enxergou aquilo a vida inteira como o fundo da tua vida. Acaba lá. E de repente alguém rasga a cortina, te empurra, você passa para lá de cá, olha para trás, diz: tinha coisa para trás da cortina? Tem. Aí é o mundo de Deus. O Cristo. A coisa inédita. Nascemos de novo. A gente não pede para nascer nenhuma das duas vezes. Qual que é a diferença entre as duas, pastor? É que na primeira, a única certeza que a gente tem é de que um dia vai morrer, não é? Esse é o ditado. Nasci, a única certeza que eu tenho quando eu dei o primeiro grito que eu saí lá, na mão do obstetra. Um dia eu vou morrer. Não sei se vou vestir, não sei se vou comer, não sei se vou morar bem, não sei se meu pai é bom, não sei se a minha mãe é legal, não sei se meus irmãos são gente boa. Então não tenho certeza de nada, mas uma coisa eu tenho, vou morrer. A única certeza que eu tenho, nasci, vou morrer. Essa é da primeira. Do segundo nascimento, a única certeza que a gente tem é que aquele que nos ama nunca mais vai deixar de nos amar. Essa é a certeza. Eu não sei se eu vou comer, eu não sei se eu vou vestir, eu não sei se eu vou me relacionar bem, eu não sei se vai dar tudo certo, mas eu sei que aquele que me trouxe a vida me ama até o fim. Aleluia. E eu não duvido disso, porque ele entregou o filho. O que ele tem mais além do filho? O que eu posso exigir dele mais além disso? Nada. Então, eu tenho essa certeza. Eu não sou mais ninguém. Eu agora sou amado por ele e isso me basta. É eficaz, gente. É por meio dessa obra soberana de Deus, unilateral, de regeneração, que nós, pecadores, passamos a crer de fato. E crendo de fato, passamos a receber de maneira eficaz o benefício da salvação, a vida eterna. A vida eterna com Ele. Então isso significa que a suficiência da provisão é universal. Pregue a todos, todos, não importa onde você esteja, pregue, porque o amor de Deus é providencialmente universal. Mas só vai ser eficaz quando alguém crê. A eficácia da aplicação pessoal em fé. Suficiência aponta para a extensão da provisão de Deus. Eficácia aponta para a certeza de salvação no coração do crente. Quem foi alcançado
não apenas pela suficiência do amor de Deus, creu. E quem creu tem a eficácia da salvação. Você pode ter vivido num contexto onde um monte de gente fazia coisa errada, você era um deles. Crime, uso de droga, alcoolismo, enfim, todo tipo de coisa errada. E um dia foi alguém lá e apresentou o evangelho, o amor de Deus suficiente, o Globo pegou aquele canto que você estava. Esquecido por outros, pela sociedade, às vezes até pela tua família, mas chegou lá. Aí você pergunta, por que só eu criei? Pô, tinha mais 30 comigo. Aí é que é o ponto, gente. É uma ação de Deus. E aí a gente não sabe se eles não creram, a gente não sabe até quando isso vai. Que tenha certeza, se tiver marcado para Jesus vir daqui 2 minutos, e nesses 2 minutos Deus decidiu que 1 milhão de pessoas vão se salvar, 1 milhão de pessoas vão se salvar em 2 minutos. Porque é Ele que salva. Mas não tenha nenhuma dúvida disso. Se faltar 1 minuto e ele disser, falta 30 mil. É 30 mil em 5 segundos de um jeito que a gente não entende. Salvos, porque são salvos por Ele. Pela graça dele. Então foi eficaz em ti. Quem sabe ainda não foi no outro. Mas percebe como é Deus quem salva? Então, Deus não torna a nossa salvação algo possível só. Ele torna a nossa salvação real. Por isso a gente não perde. Aleluia. Não perdemos salvação. Aí vem a pergunta, né? Ô, pastor, se não perde, então eu posso sair daqui e pecar? Claro que pode. Mas não igual o Júnior Trovão fala. Mas você pode, só que isso só vai evidenciar que você não é salvo. Simples assim. Quem faz essa pergunta já está com dúvida não se vai ser salvo ou não, já está dando a certeza de que não é. Quem diz, então quer dizer que uma vez salvo para sempre eu posso sair daqui e pecar? Como todo mundo fala quando alguém fala da salvação como algo final, que não se perde? Dizer, cara, poder não pode, a questão é querer isso. O problema está em querer. Se sentir tão salvo a ponto de querer experimentar outra coisa que não seja o resultado que foi feito em nós em Cristo. Quer dizer, não é salvo. Quando eu digo isso e alguém me faz essa pergunta, eu digo, eu tenho que trabalhar muito contigo ainda, porque você ainda não entendeu. Isso pode ser um sinal que você está aqui perdendo tempo. Você vai ficar aqui 10 anos com nós com vontade de fazer outras coisas e não faz nem as outras coisas e nem participa do que está acontecendo aqui. Então toma uma decisão de uma vez, né? Ou vai lambe os beiços, ou entende o que é o Evangelho. Aleluia. Esse é o ponto. É Ele que salva. Salvação não se perde porque foi Ele que salvou. Gente, entenda. Jesus não é o Clark Kent. É o Lois Lane. Ele não é o super-homem que salvava a Lois Lane de uma situação de perigo e 5 minutos depois ela estava lá em outra. E estava ele de novo voando para salvar ela de volta. E 10 minutos depois ela está em outra. Ele não é esse herói. Ele não é o Peter Parker salvando a Mary Jane. Não é. Ele não é o Megamente salvando a Rosa. Quando ele salva, ele coloca você num lugar seguro. E nunca mais a mente tira de lá. Oh, glória. Ele te coloca em Cristo, na rocha. Ele diz, daqui você não sai, meu amigo, tu é meu. Por isso que ele diz que aqueles que são dele, ninguém arranca, ninguém arrebata da mão dele. Pastor, mas eu já andei desviado. Por quê? Porque a gente ainda é pecador, mas a nossa queda nunca é fatal, nunca é final. Mas nesse mundo a gente vai tropeçar. Vai ter dia que você vai se sentir mais de Deus, vai ter dia que você vai se sentir menos de Deus. Porque você ainda luta contra uma coisa dentro de você que quer fazer você desconfiar disso. Mas quanto mais cascudo você fica, eu falei disso domingo passado, a experiência que produz perseverança, a perseverança que produz experiência, perdão, você fica cascudo. Entende? Mas você é dentro o tempo inteiro. Você é salvo porque você creu.
E aí oscila? Claro que oscila. A gente oscila em tudo na vida? Claro que oscila. As coisas vão oscilando. Tem dia que você está mais animado, tem dia que você está menos animado para fazer as coisas. Assim é com Deus. Tem dia que você vai orar e parece que sem oração você não vive. Tem dia que você vai olhar e vai dizer, nossa, faz uma semana que eu não dobro o joelho para orar. Eu preciso rever isso aqui. E assim vai. Então veja que o sacrifício é suficiente para alcançar todos os homens em todos os lugares do mundo, mas só é eficaz no coração de quem crê. Então, em Cristo, Deus amou o globo, o planeta, mas só doa a vida eterna para quem, nesse globo, nesse planeta, por uma ação totalmente soberana de Deus na pessoa do Espírito Santo, nascer de novo. E essa vida que se nasce de novo, se vive como resposta total a Deus em fé. Então, suficiente e eficaz. João 3,16 fala da suficiência do amor e da eficácia do amor. Esse é o papo com Nicodemos. E é uma pergunta que Nicodemos nem fez. Deus às vezes trata com a gente de tema que a gente não quer tratar. Né? Você chega para Deus e faz uma pergunta, Deus, por que o Senhor não matou o diabo? E Deus diz, isso não é uma pergunta que se faça. Eu vou fazer a pergunta por você e eu vou responder a pergunta, porque é isso que você precisa saber. E ele diz, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Mas o que quer dizer isso? Aí ele vai te explicar. E aí você vai ver como a pergunta primária sua não fazia sentido nenhum. Então Deus trata dos seus temas conosco conforme Ele quer tratar dos seus temas conosco. Mostrando a nós que até o que a gente acha que sabe não serve para nada, como Nicodemos. E Nicodemos levou essa vida até o fim, porque você sabe que lá no final, com peso na consciência, ele, José de Arimateia, ele arruma os perfumes para preparar o corpo de Jesus, o José de Arimateia arruma a cova que não tinha sido usada, para os dois dizer o quê? Vamos ver se a gente compensa, porque seguiram Jesus de longe o tempo todo. 3 anos e 3 meses aproximadamente de longe, sem se envolver com informações de quem Jesus era. Cuidado, gente, cuidado. Você pode achar que tudo muito bonitinho, você pode achar tudo que a gente faz muito legalzinho, você pode ficar de longe contribuindo e tal, e não fazer parte. Cuidado, cuidado, cuidar. Aí lá no final você diz, o que eu posso fazer para compensar isso aí? O que dá para fazer para compensar? Cuidado com isso. Nicodemos tem um confronto sério e fica ainda nas sombras por um tempão. Esperemos nós que na eternidade encontremos com ele para dizer, ufa, cara, ainda bem que deu tempo que você revê isso aí. Esperemos. Mesma coisa com José de Arimateia. Esperemos. Para encerrar em Cristo, a gente tem a revelação do amor suficiente que salva de maneira eficaz. João 3,16 revela o retrato mais completo do amor de Deus. É o amor de Deus que se origina no próprio Deus. É um amor que se manifesta na entrega do Filho de Deus. É um amor suficientemente grande para alcançar o mundo todo. E é um amor eficazmente poderoso para salvar todo o que crê. Isso significa que a suficiência do amor de Deus garante que a salvação não está limitada por uma geografia, por uma cultura, por origem. Não está limitada a um povo, é para todos. Isso significa também que a eficácia desse amor garante que todo o que crê possui, de fato, a vida eterna. Não, brincadeira, é de fato a vida eterna. Esse texto está nos convocando, nos chamando a olhar para Cristo, não apenas como uma possibilidade de sermos salvos, mas como uma provisão suficiente e eficaz de salvação em Jesus. Se a suficiência revela a grandeza do amor de Deus, a eficácia revela o poder desse amor, salvando de fato o que crê. E aí todo aquele que crê pode descansar na certeza de que foi alcançado não apenas por um amor suficiente, mas por um amor eficaz. Um amor que salva, um amor que transforma
e um amor que concede vida eterna. Jesus não oferece um amor fraco, suficiente, mas fraco, eficaz. Talvez a gente tenha aqui hoje entre nós duas realidades, não é? Alguns já creram, de fato, e a vocês que creram, esse texto traz o quê? Segurança, paz. Ele implica em dizer que a salvação não está baseada na força da minha fé, até onde eu consigo acreditar, mas está baseada na suficiência e na eficácia do amor de Deus por mim. O mesmo amor que proveu o Filho é o amor que garante a vida eterna, não é outro amor. Portanto, vocês podem descansar nessa certeza de que foram alcançados por um amor que nunca falha. Mas talvez a gente tenha aqui alguém que ainda não creu de fato, que tem a informação, mas ainda não acredita nisso, como se valesse a Bíblia. Talvez você conheça acerca de Jesus como Nicodemos conhecia. Você possui a informação, mas ainda não experimentou uma transformação disso factual. Então hoje o amor de Deus está sendo proclamado a todos, como deve ser. O Filho já foi dado, já morreu e ressuscitou. A provisão foi feita e a promessa é clara: todo que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então a questão não é, será que essa salvação é suficiente para me alcançar? A questão é, será que eu estou crendo de fato em quem Deus é e quem Jesus é? Será que eu estou crendo nisso? E aí o meu convite, o meu apelo aqui para que você olhe para Cristo. Para que você confie nele, descanse nele de fato. Ele é eficazmente poderoso para salvar o que crê. Agora eu espero que você veja João 3,16 de outra maneira. Mas não perca aquela maneira infantil também de enxergar esse texto. Junte as duas coisas. Às vezes a gente diz isso para o nosso filho, ele fica tão contente de decorar, né? O primeiro versículo bíblico, ele está falando para os coleguinhas, olha o que eu decorei. E a gente acha bonito e perde o peso dele para nós. Deixe o seu filho com o peso dele quando ele crescer lá na frente. Mas você não. Não vamos mais tratar esse texto como se fôssemos infantos. Vamos tratar como pessoas de fé, que creem de fato nisso. Que não acham esse amor barato. Vamos parar de acreditar nesse amor como do lado de cá de uma bancada, dizendo, quem quer, tem um amor aqui. Não é isso. Deus não faz terapia com você. Ele não fica sentado do lado de uma mesa, você do outro, ele com óculos na ponta do nariz, um papel na mão, dizendo, conte-me que eu vou dar. Não. Deus não está fazendo terapia para a gente. Deus ressuscita mortos em pecado. Sabe como foi que Deus salvou? Não foi te convencendo. Foi mergulhando e buscando você no fim de um mar de pecado, afogado e morto, trazendo para fora e dizendo, tu é meu. Salve. Você é meu. Nós não temos o Deus salva-vida num barco jogando botes, escrito salvação, dizendo, quem quer pega, um monte de gente boiando lá, eu quero, hoje eu não quero. Nós temos um Deus cruzando o mar de imundo com o seu barco de salvação, mergulhando até o fundo e arrancando gente morta do fundo desse mar de pecado e trazendo a vida e dizendo, senta aí que você não se perde mais. Ué. Você foi um desses arrancado desse buraco onde você lia. E quando ele te trouxe a vida e você deu aquela primeira respirada e olhou tudo, você disse, o que é isso? A vida sem droga? A vida sem álcool? A vida sem prostituição? A vida assim? Tem satisfação, preenchimento da alma sem a vida pelo dinheiro e dinheiro pela vida? Tem! Jesus, Cristo. A vida de quem anda com sapato caro e a vida de quem anda descalço porque não tem dinheiro para comprar um sapato. Dias atrás, o moço me pediu para conversar no Facebook, lá da África, um jovem de 16 anos. Comecei a conversar com ele no Messenger. Ele disse assim, eu fiz uma oração a Deus e sei que Deus vai me dar. Eu disse, o que você pediu? Ele falou, esse ano eu vou de mochila para a escola. Deus vai me dar uma mochila. Eu creio que Deus vai me dar uma mochila.
Falei, rapaz, tenho as 4 aqui em casa para não jogar fora. E o sujeito tá querendo ir de mochila para aula com 16 anos de idade. Percebe? Aí eu tive que dizer, mas mesmo sem mochila, vá com Deus para a escola. Ele falou, amém. Mas não tinha como dar a mochila para ele daqui. Mas percebe? É a mesma satisfação. E a gente diz, tem classe, tem divisão? Não tem. Por que então que a gente pensa que é pior ou melhor? Não tem a ver com isso. Tem a ver com ele. Tem a ver com a graça. Deus deu o que tinha de melhor. E só olha para nós porque de melhor habita em nós, independente do que a gente possa apresentar como melhor e pior. Agora, viva em fé, sem murmurar, confiando que a vida eterna já é sua e que você é possuidor dela não como uma possibilidade, mas como uma certeza. E tendo essa certeza, não diga, então eu posso fazer o que eu quero, que agora eu não perco mais. Não. Diga, nossa, eu fui salvo, custou tão caro, eu quero viver para esse Deus, de corpo, alma, de dentro para fora, de fora para dentro. Eu quero fazer tudo que agrade Ele, eu quero viver para Ele. Esse é o... Coloque-se de pé.